Você pode ler comigo Hebreus 9, a partir do versículo 11. O sacrifício de Cristo não se, o quê? Repete, muito menos se renova. É perfeito e eficaz. Não é verdade? Vamos ler de novo? O sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. Então, Jesus não vai voltar de novo, morrer de novo, né? Fazer a redenção de novo. Ele veio de uma vez por todas, não é verdade? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, né? Não é nada de catedral, igreja, nada feito por mãos, quer dizer, não desta o quê? Criação, né? Qual é a criação? Não desta criação humana, física, né? Porque Cristo, né? Não era o que? Físico. Não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, né? Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, né? Você não está esperando ele vir de novo fazer as mesmas coisas, né? Tendo obtido eterna, o que é eterno? Eterna redenção. Então ele já veio, ele já redimiu, né? Ele já é eterna redenção. Então quem é o homem para não entrar nesta visão? Portanto, se o sangue de bode e de touros, né, e cinza aspergia sobre os contaminados e santifica, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, né, que pelo Espírito, pelo quê? Pela carne? Não, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência. Presta bem atenção nesse versículo. O que ele purifica, gente? A consciência, entendeu? Não é carne, não é nada mais, não é a consciência, para que hoje, né, você tenha essa consciência que nós não vivemos Jesus de Nazaré, homem, vivemos Cristo. Então, se você vive Cristo e ele vive, né, você não renova a aliança, você não faz nada por um Deus morto, você não viveu com Jesus de Nazaré, é verdade? Então você não faz nada em memória, você anuncia a morte, porque você não pode anunciar a morte de quem já não existe, né? Quem é uma história. Você não pode anunciar a morte de quem é vivo, soberano. Então, reveja aí os seus conceitos. Então, para servirmos ao Deus vivo, né? Então, vamos aqui, ó. Então, a nossa consciência, o que? De obras, o que? Obras mortas, né? Obras mortas, obras que não vai te levar a lugar nenhum, são ritos, tradições, costumes, né? De histórias, de povos, que isso não vai te levar a lugar nenhum. Não é verdade? Preste atenção, leia, medita, né? Consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Como é que você pode anunciar a morte de um Deus vivo? Hein? Por isso mesmo, ele não foi, ele não vai ser, ele é o mediador, o quê? Desta nova aliança, né? Não vivemos em aliança de mortos, de alianças de viver anunciando morte, fazendo cultos em memória, né? Então, presta atenção, por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança. E essa aliança nova, nós estamos tratando o quê? Da aliança eterna, você leu acima, né? Eterna aliança, eterna é eterno. Então, quem fez essa eterna aliança foi Deus. Então, você não tem como estar renovando, não tem como, você tem apenas que crer e viver. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões,
né? Veja aqui, intervindo a morte, porque aqui está falando daqueles que eram mortos, né, em Adão, no primeiro Adão. Então esse segundo Adão, que foi Jesus, né, veio para trazer vida e vida em abundância, vida eterna, né, vivificar. Em Cristo somos vivificados, verdade? Presta atenção. Então transgressões, né? Transgressões é o quê? Transgredir, que é as leis, é quem vivia lá no pacto da lei. Por isso que aqui está tratando o quê? Da nova aliança, porque Cristo trouxe uma nova aliança, não só para os hebreus, né, que está sendo tratado aqui, mas para quê? Para todos aqueles que foram agregados no amor de Deus. Não é verdade? Então preste atenção, promessa da eterna herança, né? Aqueles que têm sido que chamados. Então, se você é chamado, se você está na visão da graça de Deus, né? Se você entende a palavra de Deus, né, sem questionamento, então você é um dos chamados. Claro que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque os escolhidos é aquele que entende e não só vive de ouvir falar, não de orar, mas também de praticar. Né? Vive o quê? De conhecimento. Conhecimento não com perfeição, mas de degrau em degrau, se aperfeiçoando todos os dias, prosseguindo para o alvo, né? Para assim ter o que? O ministério. O que é o ministério? O ministério é para compartilhar, né? Para compartilhar aquilo que é iluminado, não é verdade? Paulo, né, lá você lê lá em Atos 22, 6 ou 9 ali, vê que o Cristo, que não era ali o Jesus físico, mas o Cristo, a luz, encontrou Paulo e o quê? E o fez o quê? Ministro de uma nova aliança, não é verdade? Assim como nós que somos chamados, somos escolhidos para ser ministro de uma nova aliança. Então nós não vivemos mais da letra, não vivemos de blá blá blá, né? De cultos que não é racional. Então, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo o quê? Segundo a lei. Não foi segundo a Cristo, né? Mas segundo a lei, a todo o povo tomou o sangue, né, dos bezerros, dos bodes com água, e lá, né? Então esse conceito, esse princípio aqui, até nos dias de hoje, né? Nos dias de Paulo e até os dias de hoje, o homem ainda vive o que? Com o pé lá atrás, proclamando como se fosse o que? Doutrina, né? Este é o sangue que dá aliança, a qual Deus o que prescreveu para vós outros. Então, o sangue de Cristo é que é a nossa aliança, não é verdade? Presta atenção, hein? Presta bem atenção. Então, nós temos que olhar para a palavra de Deus, mas viver, né? Viver Cristo. Nós temos que viver a palavra, não somente de ouvir falar, mas viver de, né? Presta atenção. Nós temos que viver. Se inscreva, deixe seu like.